Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí com muito assunto pra gente abordar, tem polêmica, vamos falar sobre o próximo jogo do Vasco contra o Bahia, numa rodada recheada de jogos importantes aí, né, que podem colocar o Vasco já numa situação muito bacana dentro do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da sequência que o Vasco vai ter aí, os próximos 7 jogos, com muitos confrontos diretos aí nessa luta contra o rebaixamento, e também vamos falar um pouquinho sobre o julgamento que vai acontecer essa semana para finalmente liberar o Vasco a jogar em casa, em São Januário, com a presença da nossa torcida. Então já quero convidar todos vocês a assistirem, acompanharem o nosso vídeo até o final. Peço aquela colaboração, peço aquela ajuda da rapaziada, deixando aquele joinha, porque Vascaíno ajuda Vascaíno, então quem puder, corre lá embaixo, deixa aquele like no nosso vídeo. E quero convidar você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para se inscrever, para vir fazer parte da nossa família. Só você correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botãozão vermelho escrito inscreva-se, se inscrever aqui no canal e não esquecer também de ativar o sino das notificações, que é um botão pequenininho que também fica lá embaixo para você sempre receber no seu celular um aviso, uma notificação sempre que a gente postar o nosso vídeo, o nosso conteúdo aqui diariamente. Tem vídeo de manhã, 5 da manhã, primeira edição, 4 horas da tarde tem um segundo boletim de notícias e depois às 8h30 da noite, quando a gente entrar ao vivo para bater aquele papo esperto, responder perguntas e fazer a nossa mesa redonda junto com o Lineker, com o Edu e com os nossos convidados. Se Deus quiser, essa semana teremos Cabo Daciolo marcando presença aqui com a gente. Beleza? Então deixa o like, compartilha e bora começar o vídeo falando aí, né, dessa polêmica envolvendo a arbitragem. Os últimos 4 jogos do Vasco, o Vasco foi prejudicado, o Vasco prestou queixas de forma oficial na CBF, mas parece que quanto mais o Vasco presta queixa, quanto mais o Vasco reclama, mais o Vasco está sendo prejudicado, né? Já existe uma corrente muito grande aí dentro da mídia que já percebeu isso, até as mídias grandes que geralmente aí prejudicam o Vasco, Rede Globo, enfim, todas as televisões, jornais aí, todos os sites que geralmente ali tentam abafar os casos, não estão tendo o que fazer, né, cara? Mais uma vez agora no último jogo contra o Palmeiras, o Vasco foi garfado, o VAR foi utilizado para credenciar a roubalheira, né? Infelizmente aí o Vasco teve um gol muito mal anulado no primeiro tempo. O Vasco poderia ter saído com a vitória. O próprio treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, ele credenciou, né, ao Vasco uma grande partida, falou que o time dele deu sorte de não ter sido derrotado pelo Vasco, né? E aí fica aquela questão, né? O que pode ser feito? O Vasco vai lá, reclama a CBF, mas não está resolvendo. Será que tem alguma outra coisa que nós, torcedores, que o próprio Clube de Regatas de Vasco da Gama pode fazer, levar o caso à FIFA, expor isso aí de uma forma maior nas redes sociais ou tentar de alguma forma pressionar a CBF? Eu espero que sim, né? Porque a gente tem que ficar ligado na arbitragem, a gente tem que ficar sempre aqui cobrando, mostrando os absurdos que são feitos contra o nosso clube, né? E parece realmente aí que a CBF está fazendo de tudo para mais uma vez rebaixar o Vasco da Gama. Não seria nem a primeira nem a segunda aí, com culpa de arbitragem e o Vasco sendo rebaixado no final do ano. Então a gente vai ficar ligado, vamos ficar antenado aí já nesse próximo jogo contra o Bahia para ver realmente se existe algo por trás de tudo isso. Mas enfim, falando, né, sobre o jogo contra o Bahia, o Vasco aí finalmente vai ter a estreia, né, do nosso craque, do nosso novo camisa 10, Dimitri Payet. Está regularizado, já cumpriu a suspensão automática, né, que ele teria que cumprir ali de um jogo, uma punição que a FIFA concedeu ao Payet, né, de uma agressão que ele teve lá no jogo lá do Campeonato Francês. Então o Payet tá treinando, vai viajar. Ramon Dias aí vai definir se vai começar com o Payet já desde o começo da partida ou se o Payet vai vir do banco de reservas. Acho que ele vai fazer esse suspense até o dia da partida para não dar pistas, né, pro treinador lá do Bahia City, né? E o Vasco tem um desfalque já confirmado. Zé Gabriel que era muito criticado, chegou a ficar treinando em separado, um pouco ali utilizado no começo do ano e agora virou titular, vinha jogando bem. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, não é porque Zé Gabriel que a gente fica criticando aqui só pelo nome do jogador, muito pelo contrário, vinha ajudando muito ali desde a chegada do Ramon Dias no meio de campo. E aí surge a grande dúvida: quem vai entrar no time? Quem será o substituto do Zé Gabriel?
temos algumas opções disponíveis. Tem ali o Cauã Barros, que é um menino da posição, pode entrar ali e substituir a altura, vem de uma lesão no joelho, mas já está treinando há mais de 2 meses, né? Já está sendo relacionado há mais de 6 partidas, ainda não teve nenhuma oportunidade, pode ser a entrada dele. Temos também a possibilidade da entrada do Jair ou do Marlon Gomes. Acho pouco provável que o Marlon faça essa função. Mas enfim, a gente vai ter toda a semana de preparação, toda a semana de treinamento para o Ramon ajustar a equipe, corrigir os erros que o Vasco cometeu nesse último jogo, principalmente no setor defensivo do lado direito da zaga, ali com o Robson Bambu e com o Maicon, que vai sair do time para a volta do Léo Pelé, né? E acredito que o Vasco, se jogar o mesmo que jogou contra o Palmeiras, se jogar o mesmo futebol que jogou contra o Atlético, contra o Bragantino e também contra o Grêmio, que a gente possa sim sair de lá com um grande resultado. Ah, Mário, Bahia também tem um time bom, Bahia também tá aí crescendo de produção, tá, irmão, mas se você analisar os últimos 5, 6, 7 jogos, o Vasco, dentro dos clubes que estão brigando contra o rebaixamento, é o time que mais evoluiu. O Vasco está numa crescente, apesar da derrota do Palmeiras ali nesse último jogo. O Vasco, a cada partida, vem mostrando mais intensidade, um time mais organizado, um time ali que tá com a cara do nosso treinador, o Ramon Dia, né? Muita dedicação, muita força de vontade, a autoestima tá crescendo. Nosso goleiro Léo Jardim vem fazendo grandes partidas. Guerry Medel na zaga ali vem mostrando, né, que foi uma grande contratação que o Vasco fez. O sistema de meio de campo começa a funcionar com Bruno Praxedes e também ali com o Paulinho Paula. Lá na frente o Pablo Vegetti, né, mostrando que foi realmente uma escolha certa que o Vasco fez para essa temporada. E agora, com a estreia do Payet, a gente tem a possibilidade, né, de ter a referência técnica, de ter aquele jogador que vai comandar o meio de campo, que vai ser aquele jogador diferente, numa cobrança de falta, numa enfiada de bola, numa virada de jogo, né? Então a expectativa é que o time cresça ainda mais de produção no Campeonato Brasileiro. A tendência é que o Ramon não mude muito a equipe para a próxima partida, né? Como eu falei, o Zé Gabriel não pode jogar, a gente não sabe se o Payet não será ou não titular, acredito que não, né? Então a tendência é que ele repita uma escalação com a entrada do Léo na zaga. Léo Jardim seria o goleiro, nas laterais não acredito que o Robson vai sair do time, apesar dos erros, acho que ele será mantido. Na lateral esquerda o Lucas Piton, dupla de zaga Guerry Medel e o Léo voltando ao time titular. Meio de campo ali, eu acredito que a briga vai ficar entre Jair e Cauã Barros, ao lado deles Praxedes e Paulinho Paula, e lá na frente acredito que o Serginho será mantido, porque taticamente foi importante, marca bastante, né? Não fez tantas jogadas ofensivas, mas é um jogador de recomposição também, ajuda na marcação. Do lado esquerdo, o Gabriel Peck e centralizado o Vegetti, né? Mas como eu falei, já com a possibilidade agora do Payet entrar no decorrer do jogo. Tô muito confiante, tô acreditando muito numa grande, não tô falando numa vitória não, numa grande vitória do Vasco para encher, né, o vascaíno de confiança, de expectativa positiva já pro próximo jogo contra o Fluminense, né? E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco, a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas antes, queria lembrar, rapaziada, que a nossa parceira aqui do canal, a 1xBet, tá premiando você vascaíno que é inscrito no canal e que se cadastrar lá nessa semana para fazer os seus palpites esportivos com um bônus promocional garantido de 100%. Ou seja, botou lá 10, vai ganhar 20, botou 100, vai ganhar 200, botou 1.000, vai ganhar 2.000. Quer ganhar essa parceria? Quer tirar proveito? Corre no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, pega o código promocional Mário Vasco e utiliza na hora de você fazer o seu primeiro depósito. Beleza? Bora agora falar rapidinho sobre o julgamento, porque essa semana, dia 30 de agosto, teremos aí o TJRJ, né, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, julgando a possibilidade do Vasco voltar a jogar em São Januário com o público, tá? São Januário já está liberado, só que aí teremos agora essa semana esse julgamento, né, para poder entender se o Vasco terá São Januário ali sendo não mais interditado. Então um julgamento muito importante, acredito do fundo do coração que isso aí será feito, né, que São Januário será liberado, até pela pressão popular, a própria mídia fazendo uma pressão muito grande, né? As pessoas no entorno de São Januário dependem dos jogos do Vasco em São Januário para sobreviverem, vender uma latinha de cerveja, vender ali um salgadinho, fazer, né, o comércio funcionar em dias de jogos é muito importante para as pessoas, para as famílias, para a comunidade da Barreira e do entorno da Barreira do Vasco. Então, por tudo isso,
acredito, né, me leva a crer que o Vasco terá sim essa justiça aí, deixando que São Januário não fique mais interditado e que a gente possa ter aí a volta do público nos jogos dentro do Caldeirão. E é sobre isso que eu queria falar, porque o Vasco agora terá uma sequência de 7 jogos muito importantes que vão definir se o Vasco vai brigar até o final do ano pelo rebaixamento ou se o Vasco vai conseguir dar um pulo, né, dar um salto dentro da competição, sair desse Z4 e abrir uma gordurinha, né, abrir uma margem de segurança para que no final do ano a gente não corra riscos e quem sabe possa até brigar ali por uma Sul-Americana, né, que seria o ideal, tendo em vista o atual momento que o clube vive. O Vasco pega o Bahia agora fora de casa, jogo de 6 pontos, um adversário direto nessa luta contra o rebaixamento. Então seria fundamental que pelo menos o Vasco não perca esse jogo, né? Que a gente possa sair de lá pelo menos com 1 ponto. Não deixa o adversário descolar e a gente também ali fica naquela briga. O ideal é a vitória, o ideal são os 3 pontos sem sombra de dúvida. Depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro para encarar o Fluminense, jogo que ainda não tem local definido. Não sabemos se o jogo será no Engenhão, se o Vasco vai conseguir a liberação para mandar essa partida em São Januário, que hoje não é permitido clássicos no Rio de Janeiro jogando em São Januário, então não tem local definido. O Fluminense provavelmente poupará jogadores titulares para essa partida devido ali às questões da Libertadores da América. Depois do Fluminense, o Vasco joga de novo em casa, né? Pega o Coritiba, partida difícil, partida complicada, mas que acredito eu, o Vasco tem tudo para fazer um grande jogo e sair com uma grande vitória. Depois, e ó, lembrando que o Coritiba é adversário direto também, né? Tá logo abaixo do Vasco nessa luta contra o rebaixamento. Após o jogo contra o Coxa, o Vasco tem mais um desafio direto, mais um jogo aí de 6 pontos, que é fora de casa contra o Santos. Esse jogo me preocupa e me preocupa muito, porque pelo que eu tô vendo, CBF, a mídia estão tentando fazer de tudo para segurar o Santos nessa Série A de 2023, porque é um Brasileirão em homenagem ao Rei Pelé, que tem aí, óbvio, sua carreira atrelada ao Santos. Então, pelo que eu tô percebendo, Santos está sendo muito protegido. Arbitragem, mídia, própria CBF, é um jogo que me preocupa pelo fato de ser um adversário direto e ser lá no mando de campo do Santos. Mas enfim, se o Vasco jogar o que vem jogando, acredito que a gente possa tirar pelo menos um pontinho jogando fora de casa contra eles. Depois o Vasco tem mais um jogo fora de casa, que é justamente o jogo, né, que o Vasco está devendo do primeiro turno contra o América Mineiro. Aquela partida que foi adiada, vai acontecer no dia 23 de setembro desse mês. Jogo esse que acontecerá fora de casa, mas contra o lanterna da competição. Não tô falando que é jogo fácil, não tô falando que o Vasco vai sair de lá e vai golear o América Mineiro. Mas é um jogo que, como o Vasco vem crescendo de produção, a gente pode acreditar que a gente tem condições também de sair com uma boa vitória. E depois dessa partida contra o América Mineiro, a gente volta para o Rio de Janeiro. Na verdade, a gente volta para jogar em casa mais 2 partidas. Jogo contra o São Paulo, que ainda não foi definido, será em São Januário ou se será lá em Brasília no Mané Garrincha, e também mais uma partida em casa, essa sim em São Januário, contra o Fortaleza, que será essa 7ª partida, fechando essa sequência de 21 pontos a serem disputados e, se Deus quiser, muitos deles conquistados pelo nosso Vascão. Quero que você deixe nos comentários sua opinião desses 21 pontos. Quantos você acha que o Vasco vai conquistar? Vamos falar com o coração, não. Vamos falar com a razão. Vamos falar aí com o que você realmente acredita. Eu vou chutar que desses 21, se o Vasco fizer 15 pontos, a gente sai da zona de rebaixamento e a gente já começa a vislumbrar algo mais bacana dentro do Campeonato Brasileiro. Quero que você deixe nos comentários sua opinião. E antes da gente terminar o vídeo, eu queria mais uma vez pedir para você se inscrever aqui no canal, vir fazer parte da nossa família. Muita gente assiste aos vídeos e esquece de se inscrever. Então corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, vem fazer parte aqui da nossa família. E não esqueça também de deixar o like no vídeo e compartilhar o vídeo com a rapaziada. Manda nos grupos de Zap, manda aí no grupo de Telegram, faça parte também dos nossas redes sociais. Vou deixar todos os links. Tem TikTok, tem Twitter, tem Instagram, tem grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje. Beleza? Tamo junto, de vascaíno pra vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!